Vivi uma década da minha vida nessa cidade, o auge da minha juventude, entre os 20 e 30 e poucos anos. Então, eu tenho muito carinho e muito amor por tudo que eu vivi, sofri e também tive de boas experiências de conhecimento nessa cidade. E por isso mesmo, devido a esta notícia que deixou-me extremamente desgostoso e inconformado com a situação, eu faço esse vídeo. Que o prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, ele está querendo aplicar multas a quem ajuda pessoas com fome. Depois da minha monografia, no final de curso de licenciatura, o bacharelado em História foi sobre Curitiba, e mesmo eu estando em Florianópolis, no meu mestrado, eu continuei a pesquisar sobre Curitiba. Eu tenho muitos artigos escritos sobre a questão da segregação socioespacial em Curitiba e também a questão da imagem, né? Muitas vezes é insistida e veiculada de uma cidade diferente, uma cidade modelar aqui no Brasil, um Brasil diferente, né? Uma capital europeia no sul do Brasil. E eu penso que em Curitiba os pobres sofrem muito mais que outros pobres em outras regiões do Brasil, pois eles não são considerados cidadãos, né? Eles não são considerados muitas vezes curitibanos. Quero ressaltar também aqui que Curitiba tem uma presença portuguesa muito forte, e embora ela fique um tanto sublimada pela presença alemã, polonesa e italiana, né, que elas são mais divulgadas que a presença portuguesa, mas, por exemplo, lá nós temos o José Loureiro, que ele foi fundador da PUC, foi fundador da Federal do Paraná, foi responsável pelo crescimento e engrandecimento do Museu Paranaense, e por um acaso eu tenho um amigo lá em Oxford, né, fazendo doutoramento, na verdade ele já terminou um doutoramento em História da Ciência, a estudar sobre esse português, José Loureiro, que muito fez em Curitiba. Então a comunidade portuguesa em Curitiba também, ela é muito forte, ela é muito importante, embora não tanto destacada como as outras etnias, como as outras nacionalidades. Talvez porque os portugueses estão em todos os pontos do Brasil e, por exemplo, os poloneses eles se concentram mais lá em Curitiba e algumas regiões de Santa Catarina. Então eles querem mostrar-se diferentes. Isso eu percebo, né? Há inclusive uma obra que eu trabalhei muito, chamada Um Brasil Diferente, de Wilson Martins. Então o Martins, né, um luso-descendente, escreveu sobre os demais europeus em Curitiba. Interessante isso. Isso mostra como que realmente a historiografia e até a ciência política, os estudos sociais brasileiros desvalorizam, infelizmente, não prestigiam devidamente a presença portuguesa, a imigração portuguesa para o Brasil. Eu sei, por exemplo, que muitos portugueses trabalharam na estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, na virada do século XIX para o século XX, e isso não é muito revelado, né, não é muito ressaltado. Mas enfim, eu quero discutir com vocês essa questão, essa desumanidade, e evidenciar o meu total descontentamento, a minha crítica, o meu repúdio a esta atitude. Eu acho que o senhor Rafael Greca, o qual eu tenho motivos para gostar dele, ele foi uma pessoa muito importante para a cultura curitibana, ele valorizou muito, né, a questão cultural e turística também de Curitiba, mas eu acho que a pobreza, ela não se esconde, ela se combate, né? Então, se tu não queres que tenha pobres na sua cidade, tente construir uma cidade mais justa, né? E não coloque os pobres para debaixo do tapete, pois essa questão de impedir que pessoas do bem ajudem miseráveis é porque a cidade está repleta de miseráveis. E eu, infelizmente, notei, né? Eu estive em Curitiba em dezembro, agora, de passagem, e eu vi como que multiplicou-se o número de moradores de rua. É uma tristeza, realmente é muito triste, mas isso é um reflexo também da crise econômica no Brasil, não é só Curitiba, né? Até mesmo aqui na minha cidade tem 30 mil habitantes e há pessoas morando na rua, mas Curitiba está, né, muito ampliado essa questão, e eu compreendo que é um incômodo para ele que vendeu, né, a imagem dessa cidade tão linda, tão bonita, tão diferente, tão europeia, né? Teme agora que esse título de europeia tenha, né,
tenha essa mácula dessa pobreza tão evidente e explícita. Curitiba, por exemplo, é a única cidade brasileira que eu conheço onde se passa uma Kombi, ou em Portugal eu diria uma carrinha, a pegar os moradores de rua e colocar no FAS, que é o Fundo de Assistência Social. Em Florianópolis também faz algo parecido no inverno, mas é uma questão mais por causa do clima, No clima mais frio é mais difícil viver na rua. Mas em Curitiba não, em Curitiba a todo momento eles passam, ou passavam, essa carrinha a procurar e buscar essas pessoas e colocá-las em albergues municipais. É bom, só que também tira a liberdade da pessoa. Há muitas pessoas que estão na rua não por causa que precisam comer, ou porque não tem dinheiro, ou porque são vagabundos. Há pessoas que querem ficar na rua. Há pessoas, por exemplo, que têm cães e não querem abandonar os cães. Em Florianópolis, por exemplo, eles são mais sensíveis a esses sem-abrigos que possuem animais de estimação nas ruas, E eles permitem que, em épocas invernais, eles levem os cães para o abrigo. Mas em Curitiba eu acredito que isso não ocorre. E é interessante também que na Europa é assim, Na Europa é muito comum você ver alguns moradores de rua e eles estão sempre acompanhados de cães. Disse que isso é muito comum e muito praticado porque assim eles não são presos, porque se eles forem presos, os cães serão abandonados, E na Europa não se tem cães abandonados nas ruas como ocorre no Brasil. Eu vivi aqui, desde 18 anos de idade. Desde 18 anos de idade, moça. Minha mãe me abandonou aqui com 8 anos de idade. Meu pai, que era traficante no Mocotó, me pegou. Como é que me foi? botou na droga com 8 anos. Com 13 anos me botou em outra droga, que até hoje eu tô. Aprendi aqui, foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Para me oferecer a melhor família, para me oferecer quanto dinheiro for. Que a família aqui chama lá. Onde um come, todos comem. Quando um dorme, o outro cuida. Um que o bebe, todos bebem. A gente tem XV aqui, marcado em nós três, que somos 3 irmãos. Não é por causa de uma facção. Isso é uma família. Todos eles, Toda a minha família. Mas vale uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? Mas vale ter um cachorro amigo e que um monte de amigo cachorro. Apesar de eu não estar mais a viver em Curitiba, é um tema que me agrada muito, é um tema que eu estudei bastante. E eu senti que não está a mudar, Essa questão de tratar Curitiba de forma parcial, de mostrar apenas o lado rico de Curitiba, deve acabar, Curitiba é a Curitiba dos pobres, é a Curitiba dos negros, é a Curitiba dos nordestinos, a Curitiba dos imigrantes, a Curitiba dos migrantes que vieram do interior do Paraná, de outras regiões do Brasil. Curitiba é a junção de todos esses povos. Curitiba não é apenas essas etnias europeias que tentam revelar um Brasil diferente. Não, E Curitiba ela será diferente se ela for uma cidade mais justa. Afinal, no Brasil, nós não temos cidades verdadeiramente justas. Que Curitiba seja uma. Porque aqui a sociedade Aí chega, meu filho. não olha nós não. Não olha nós não. Ela veio com sujo, Não, deixa que eu converso com ele. verme. Ela veio assim, verme. E as pessoas da rua são todos discriminados. A coisa mais bonita que eu vejo é as pessoas que trazem comida aqui para nós aqui na rua aqui. É a coisa mais bonita que tem, certo? Da proposta, o prefeito considerou que, no momento, a distribuição de alimentos tem sido realizada por instituições de caridade em locais públicos, abre aspas, com a ausência de parâmetros organizacionais, fecha aspas, e os restos deixados têm provocado acúmulo de resíduos e atraído vetores de doenças. Meus caros, apesar das minhas palavras duras contra Curitiba, eu queria dizer que eu amo Curitiba. Eu tenho muito apreço pelos curitibanos que eu conheço lá, que eu fiz amizade. Tem alguns curitibanos que comentam aqui neste canal, mas não levem para o lado pessoal, levem para a questão humana, porque isso pode ocorrer também em outras cidades. Mas em Curitiba eu acredito que eles possuem um incentivo a mais, A manutenção dessa imagem da cidade leva, as autoridades curitibanas
a tentar mostrar uma cidade sem pobreza, uma cidade diferente, uma cidade, sei lá, diferenciada dos padrões brasileiros. Mas não é assim que constrói-se uma cidade cidadã, uma cidade democrática, uma cidade inclusiva. Espero que tenham gostado do conteúdo, não esqueçam de comentar, vou gostar muito de fazer discussões com vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais de Curitiba e do que eu escrevi sobre Curitiba, vou deixar aqui na descrição algumas ligações sobre meus trabalhos de mestrado, meus artigos, meu trabalho de conclusão de curso. E tiverem alguma dúvida, ou alguma sugestão, ou alguma crítica, fiquem à vontade. Estarei aqui para responder e para atendê-los. Mundo a todos, um luso abraço e até mais. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se